Caros alunos, leitores e leitores, é com muita satisfação que gravamos mais um programa, Controle de Qualidade by Francisco Cabreira. Temos diversos temas aí, temas até apimentados desses dias aí que estão acontecendo no Brasil. Então vamos lá, direto ao cerne da questão, sem, em tese, prevaricar ou apontar alguma mácula no sentido de algum órgão ou alguma pessoa que não possamos provar. Estamos passando por tempos, no meu modesto entendimento, tenebrosos, tempos difíceis, onde parece que o pessoal esqueceu de estudar, não dá valor mais a isso, ou seja, ao invés do ser, estão dando valor no ter. Vamos pontuar, primeiro, temos vários assuntos, mas vamos rapidamente falar sobre o STF. Acho que a melhor forma de nós prestigiarmos a Justiça e o STF, essa zelosa corte, é mostrar que estamos de olho, de forma republicana, em todos os atos, moralidade, probidade, transparência, que seus ministros devem ter. Então, eu sempre sou a favor da instituição. Ora, a zelosa Corte Legislativa, composta de deputados e senadores do Congresso Nacional, nada tem a ver quando alguma pessoa, como o Renan, como alguns outros, nós tecemos críticas. Nós tecemos críticas aos senadores, aos deputados, não à casa, à instituição. E o fato, nós tecemos críticas, era para melhorar. Quando tem alguém no Poder Executivo, que nós fizemos o processo de impeachment da senhora Dilma, não era contra o Executivo, não é contra o Presidente da República, a senhora Dilma. É contra a pessoa que estava lá, dando em tese pedaladas fiscais, ou seja, sacamos do poder pela via lícita. Então, quando tiramos o nefasto em tese Collor, que ele não começou a sofrer impeachment, mas não terminou, porque ele saiu antes, pediu para sair, ou seja, um pouco diferente de Dilma, acredito que Collor não deveria ter as penas suplementares, porque a lei era aquela da época, ou seja, saiu, não deveria ter, mas teve. Então, aí nós passamos ao judiciário, porque juiz é pago para interpretar no sentido literal. Aqui tem uma Constituição da República, está em inglês, mas em português a gente vai chegar lá e mostrar que, em tese, o ministro Lewandowski rasgou a Constituição quando não fez as outras sanções que deveriam ter sido feitas, ou seja, deixou Dilma escapar livre e solta para se candidatar. Isso é uma afronta à democracia, uma afronta ao direito, em tese. Então, quando falamos que o seu ministro Lewandowski foi incauto, no mínimo, nesse caso, mas o povo mineiro deu o seu recado, afastou Dilma do seu podre poder. Agora, veja, senhores, o senhor Lewandowski é o mesmo que foi autoritário, dizendo que uma pessoa estava assacando contra o STF. Não, essa pessoa estava falando dele. Então, às vezes, as pessoas exageram nas suas críticas, mas a liberdade de expressão é clara. Ela está aqui, no artigo 5º da Constituição e em outros dispositivos. A liberdade é ampla. Agora, nós não podemos esquecer que temos as reprimendas penais para aquele jornalista ou aquele falso jornalista, aquele militante, em tese, que agride pessoas e terceiros com matérias levianas, que não são jornalísticas. Agora, bem diferente disso, foi a matéria atual que a revista Cruzoé fez. Ora, o site antagonista é um site que tem credibilidade. São pessoas que estão ali, que estão trabalhando, que ajudaram a derrubar Dilma, não por ser Dilma. E também, agora, devem dar matéria contra o governo, em face de qualquer um, desde que sejam matérias verdadeiras. E, quando um ministro, Alexandre de Moraes, aceita o inquérito que o presidente Toffoli, do Supremo, exigiu, nós estamos aqui diante de algumas ilegalidades, em tese. E vou explicar pedagogicamente de uma maneira não juridiquês, mas de uma maneira mais fácil para que todos entendam. Sem data vênia, sem essas
frases que às vezes tenha só efeito, mas não atinge o público em geral. Então, vejamos. Primeiro, no segundo período de direito, no máximo aí, e até o Rábula deve saber, que o órgão do judiciário é uma situação diferenciada de alguns outros órgãos. Então, por exemplo, o juiz, você tem o tripé. De um lado um promotor, ou procurador da República, nome equivalente, de um lado o advogado e de um lado o juiz. Ou seja, o juiz ele está imparcial, o lado dele está acima, neutro. E, como se fosse na posição, um lado de cá o promotor, o lado de cá o advogado e o juiz ali. O promotor apresenta suas provas, apresenta sua denúncia, o advogado faz o seu mistério, defende aquilo que entende ser defensável e cabe ao juiz julgar, dando razão à tese, ou do promotor procurador ou do advogado de defesa do defensor público. Isso é o que está na lei. E na democracia quem impera é a lei. Vejamos o que fez o Supremo. O Supremo fez o quê? Ele quebrou, ou seja, é inconstitucional. Ele que tem que ser o guardião da Constituição. Então, os 11 ministros que estão lá juram ser defensor da Constituição Federal da República. É isso que eles juram. E vamos ver se eles estão cumprindo alguns deles que eles juraram. Em especial, Gilmar, Toffoli e Lewandowski. E agora, Alexandre de Moraes. Então, vejamos. Toffoli mandou instalar um procedimento penal. Não, ele não pode. Nem que quisesse de ofício. O juiz só pode ser provocado. O resto é conversa fiada. É invencionismo. É o que está acontecendo em muitos dos acordos, dos despachos e das teses de alguns magistrados lotados no Supremo. Vejamos. Quem investiga não julga. Quem julga não investiga. Então, esse inquérito teria que partir da Polícia Federal, passasse antes por um promotor de justiça, porque se não me falha a memória, aqui nesse livrinho da Constituição, no artigo 129, está claro, aqui está em inglês, mas tem em português, então Toffoli está aí para vocês darem uma olhadinha, que é privativo do órgão do Ministério Público, ação pública incondicionada. Não inventem, não tentem mudar, voltem para as academias, vão estudar, preste concurso que vocês não prestaram. Você, Toffoli, está aí porque foi indicado por Lula. Lula era um cândido que hoje é um político preso, um condenado que nos enganou. Então, por questão de ética, o senhor já devia sair daí. Foi indicado por um presidente que está preso. Deveria sair daí só por questão de ética e educação. Parece que o senhor não sabe essas duas palavras. 2. O senhor Alexandre de Moraes, o senhor foi indicado por um homem preso. Temer não está preso hoje, mas já frequentou a carceragem e irá frequentar com toda certeza, vide as denúncias do MPF e das provas cabais e incontroversas que os delatores fizeram. Ou seja, a delação é legal. Quem assinou foi Dilma, Wamena e Rousseff. Então, é um prêmio para o safado, para o mentiroso, quando ele entrega o capo, o tutti capo, o chefe. Então, vejamos, senhores, se fosse por uma questão moral de educação, nada contra, porque o presidente pode ser uma pessoa que depois virar ladrão. Então, nada contra vocês, mas Alexandre de Moraes e Toffoli, vocês poderiam falar, olha, não me sinto confortável mais, eu não sou nada disso de errado, mas fui indicado por pessoas que estão respondendo. Agora, no mínimo, aí já fere mais do que a moralidade, que a ética, já é ilegal. O Toffoli foi ministro e julgou na ação penal 470, sendo que a ação penal é o antigo mensalão. Ora, para quem foi advogado de Zé de Silva, advogado de Lula, advogado do PT, ou seja, dessa agremiação, o mínimo que faria foi como Marco Aurélio fez na época de Collor. Quando teve os processos contra Collor, Marco Aurélio se declarou impedido. Então, senhor ministro Toffoli, não há como ter respeito pela sua pessoa quando o senhor não respeita o código. Está no Código de Rito. Um código é uma coletânea de ordens, de ordenamento, de procedimento que nós devemos seguir. Para que adianta sair para a escola, então, estudar? Por isso que eu digo para vocês, Sócrates não tem só o do Corinthians, tem esse também. Então, estudem. Isso nos eleva, isso nos diferencia. Mesmo que vocês sejam pobres financeiramente, economicamente, mas vocês vão estar muito bem aqui. É para isso que nós viemos aqui. Porque é um dever nosso estudar. Então,
Quando eu falo com propriedade. Quando eu acuso baseado nas provas documentais em controvérsia. Por isso que nunca foi processado. Porque se eu for, existe a exceção da verdade. Vai passar carão, vou provar que o cara é ladrão, porque não sou eu que estou dizendo. É a justiça que diz que Lula é isso, que o Palocci é aquilo, que Valdemar da Costa Neto é aquilo, que Maluf é isso. Então, entendamos, senhores, não nos causa nenhum sabor vir aqui dar esse tipo de notícia, mas nós podemos entrar numa rota de colisão que vai ser imperdoável, porque se caso o Lula for solto, vai ter uma balbúrdia, vai ter ataques de ambos os lados, os ânimos já estão muito animados aí, então nós deveríamos ter prudência. Senhor Alexandre de Moraes, esse procedimento é inconstitucional, não se sustenta, não se sustentará no pleno. Então parem de passar vergonha. Isso é ditadura de toga, isso não é democracia. A democracia quem impera é a lei, e a lei diz que quem investiga não julga, quem julga não investiga, e ponto final. O que vocês estão fazendo dá monta em tese, com toda subjetividade, que vocês estão querendo esconder alguma coisa. Senhor Toffoli, ao invés do senhor pedir para calar uma revista, para calar um jornalista e constranger, chamar para depoimento da Polícia Federal, faça o seguinte, explique a mesada que a revista colocou de 100 mil por mês, explique os valores depositados, explique, no caso, se o e-mail do Marcelo Odebrecht é mentiroso ou não. O senhor está sendo delatado por uma pessoa que delatou um monte de gente e tudo foi confirmado. Porque normalmente o engenheiro, quando coloca lá delata, ele tem o e-mail, ele tem como ele pagou, como ele fez. Tem uma reforma da sua casa que o dono de uma empreiteira disse que fez e até agora a delação dele foi descartada. Então nós não somos otários. Não queira que nós, de novo, tenhamos que ir à rua, aos milhões, nas avenidas e ruas e praças, para fazer o impeachment de vocês. O impedimento é uma questão legal, porque quando vocês foram aí no Senado para ser sabatinado, vocês falaram que iam defender a Constituição Federal. Vocês seriam os guardiões da Constituição Federal e não estão sendo. Então, o Senado deveria ter a honra e cumprir com o seu dever, que muitos senadores como Cajuru, como Lavoisier, como Randolph, como muitos estão fazendo, colocando aí vocês no devido lugar. Se vocês estão com um desvio de finalidade, desvio de função, nós vamos sacar vocês daí. Agora, quanto mais vocês ficarem fazendo isso, vocês podem jogar a gente num terreno que nós não queremos entrar. Ou seja, quando começa uma ditadura da toga, pode ser que surja outra ditadura, outro regime. Da mesma forma que eu volto a frisar. Vamos ler. Em 64, do dia 31 até o dia 15 de abril, não houve nenhum golpe. O que aconteceu foi claro, foi que um grupo queria o poder, de um lado da esquerda, esse grupo estava China, Rússia, todos envolvidos com Jango sendo subserviente, saindo com Che Guevara, falando com Fidel, e outro grupo também queria o poder. E o que aconteceu? A sociedade civil, vamos dizer que Lacerda, Franco e muitos outros aí foram para as ruas, lotaram Roberto Marinho, na época, e todo mundo, os editoriais de O Globo. Não dá para mentir, não adianta querer contar 100 vezes a mentira que não vai passar, porque as bibliotecas estão lá, a não ser que vocês coloquem fogo de novo. Mas elas estão lá, os livros estão lá. Os anais da casa mostram. Marechal Castelo Branco foi eleito com votos de Ulisses Guimarães, teve apoio, era Tancredo Neves democrata, era Juscelino Kubitschek, ou seja, todos estavam lá. Agora, se houve continuidade depois, ou outros procedimentos que eu não concordo, agora, isso foi um regime de exceção. Não houve ditadura. Ditadura tem um ditador. Ditador se chama hoje Nicolás Maduro. Aquilo é uma ditadura. Agora, Cuba é uma ditadura, travesti de democracia. Agora, no Brasil, então houveram ditadores, né? Porque nós tínhamos vários presidentes da República. A diferença é, votávamos livremente para prefeitos no interior, não votávamos na capital e não votávamos para governador. Por quê? Naquele momento, estavam como começando agora. Ambos os lados mentindo, direita, esquerda, e às vezes nem direita nem esquerda, ladrões contra os reacionários. E esses lados queriam
Bem fez Eduardo Jorge, bem fez o honesto Fernando Gabira, que disse que não lutava por democracia, lutava por ditadura do proletariado. Quando eu entrei na Faculdade de Medicina, lá em João Pessoa, na Paraíba, por uma porta, em 1968, pela outra porta eu entrei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era uma dissidência revolucionária, como diz o seu próprio nome, né, do Partido Comunista Brasileiro. Eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né, nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado. E o povo escolheu o menos pior, um regime democrático de direita, com pessoas honestas, ordeiras, que cometeram excesso e devem pagar pelos excessos, do que você ter uma anarquia, uma balbúrdia, com muitos safados que fugiram e voltaram e hoje são presos e condenados. Então, esta é a realidade nua e crua. Não adianta agora, precisa estudar muito para chegar a essa síntese do necessário, modesto e singelo. Então, não houve. E falar do passado, nada ajuda hoje. Agora, o passado tem que estar no arquivo, mas arquivado de forma correta. Não escrito por comunista, por populista bolivariano em tese. Falar que não existe Foro de São Paulo, mentira. Desde 91 tem. E a prova cabal foi o próprio Lula que deu. E nós chegamos, e eu quero, companheiro da direção do Foro de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Aliás, Lula é muito honesto quando diz o seguinte, pega os vídeos dele, ele nunca chamou o regime militar de ditadura. Há um paradoxo que possivelmente a esquerda não tenha compreendido no Brasil, né? É que o Médici, que foi, sabe, o presidente mais duro do regime militar, possivelmente era o mais popular dos presidentes do regime militar. Né? Por quê? Porque nos anos 70 era o auge, né, do milagre brasileiro. O presidente Médici faz acionar o primeiro trem protótipo do metrô de São Paulo. O Brasil passou a receber um grande fluxo de empréstimos e investimentos. E a economia embarcou numa nova fase de prosperidade. Emprego era uma loucura. Era uma loucura. Os trabalhadores estavam na porta da Volkswagen procurando emprego, passava ônibus de outra empresa, convidando eles para ir para outra empresa para ganhar mais. O céu do meu Brasil tem mais estrelas, lá, 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 lá. O sol do meu país mais esplendor, lá, lá, lá. Eu penso que se houvesse uma eleição e o Médici fosse candidato naquele tempo, ele ganharia. Né? Quer dizer, aconteceu o golpe militar e foi exatamente a partir daí que houve o boom econômico brasileiro, ou seja, o famoso milagre brasileiro. Assim sendo, temos que, para ajudar o zeloso STF a melhorar a qualidade, tem muito ministro bom lá, e eles sabem quem são. Nós queremos é que Lewandowski, que fez aquela palhaçada rasgando a Constituição, quando foi o político, o pedido de impeachment da Dilma, um processo político-jurídico. Então, nós queremos o quê? Fato determinado. Autoritarismo quando deu ordem e voz de prisão para um cidadão que estava se manifestando. Nós queremos fato determinado. Sr. Toffoli, tem o e-mail, é verdadeiro, ou seja, aquilo que está contido no e-mail, Marcelo Odebrecht tem condição de provar,
já fez prova, as provas são documentais em controvérsia, fora daí. Nós não queremos ninguém sob suspeita. Até porque, se for depender do senhor não vai sair nunca. Porque o senhor não se avocou suspeito na ação penal 470 no mensalão, não se avocou suspeito no petrolão, não vai se avocar suspeito em nada. Então isso chama-se autoritarismo. Isso não é autoridade. Vocês são funcionários públicos e recebem para tal mistério. O senhor Gilmar Mendes, fato determinado, desvio de função. Suprimir instâncias como o Toffoli fez, por exemplo, num procedimento onde Paulo Bernardes foi preso e ele atravessa. Então tem muita coisa no mundo do direito que as pessoas que estão na rua não sabem, mas nós sabemos, que não se usa. É de se estranhar. Agora o que vocês estão fazendo já passou de todas as bases de regras morais e legais. E nós temos que se basear na Constituição Federal. E não venha falar que vai ter problema de democracia, não existe. A democracia, ela existe quando todos estão em busca do rigor da lei. Agora, temos as medidas. Se de repente, que não é o caso do Clozoé, porque não foi fake news, foi matéria jornalística verdadeira, podem não gostar ou não, mas as pessoas que são públicas têm que se acostumar. Se você entrou no cargo público, as críticas construtivas e destrutivas, temos caminhos na própria Constituição Federal, nas próprias leis aplicáveis à espécie, que buscaram a devida reparação. Agora, banir, cercear, fechar, ora, e depois vem falar que houve ditadura, isso sim é ditadura de toga. Como dizia Rui Barbosa, saudoso, que eu tenho a honra de ter recebido uma comenda, uma medalha, em breve sinto necessário, a pior ditadura que tem é a ditadura do judiciário, pois nela não cabe recurso. Então, quando entregamos nas mãos dos juízes, promotores, delegados e autoridades as investigações, que a investigação hoje não é mais o presidente do inquérito ou delegado, quem cabe, segundo os artigos 127, 128 e 129 da Constituição Federal da República, é privativo do Ministério Público, ele faz a denúncia. A Polícia Judiciária, delegado, investigadores, fazem a sua parte, o seu mistério, e aí, após a denúncia formada, porque o promotor não precisa denunciar, pode ver que não foi crime, na cabeça dele, e dá a cota desfavorável, a parte contrária que recorra. E se ele achar que foi crime, a parte também vai recorrer, caso o juiz dê a sentença, como foi o caso do Lula. Não um preso político, um político preso. As provas foram robustas em controvérsia. Então, isso é se basear nos autos. Bem diferente, por exemplo, que alguns estão fazendo com o Olavo de Carvalho, que é uma pessoa privada, um excelente professor, ajuda a democracia, não cobra nada, não indicou ninguém, nunca pediu nada, nunca recebeu um tostão de governo passado e nem de agora. E alguns sites, alguns que receberam milhões de Dilma e Lula, alguns que se dizem jornalistas, por exemplo, esse Vinícius Segala, que, eu vou dizer, ataca a honra de pessoas privadas, recorta e cola parte de textos e despachos esses que são em segredo de justiça, e coloca, ataca o juiz Sérgio Moro, dizendo que é juiz eco, dizendo que está errado, que foi grampo. Não, não foi grampo, senhor Vinícius Segala, você não é jornalista, você é militante em tese, porque você não tem credibilidade, porque você anda com Lula, você trabalha via inteligência para o Instituto Lula. Então você já foi acusado até de crimes graves de chantagem. Responda pelos seus delitos em tese. Não venha falar o que você não entende. Você não é juiz, não é promotor, não é delegado, nem advogado, não é formado, não tem base técnica para estudar 5, 7, 8 anos com pós, com doutorado, para falar que, por exemplo, como você disse, que a Lava Jato, os procuradores não têm nada, só tem convicção. Isso é conversinha fiada. Você falava isso porque você já era empregadinho. Não é imprensa assim que nós queremos. Isso não é matéria jornalística. Diferente do Clozoé, que é a matéria jornalística. Então, quando esse Segala, por exemplo, fala nesse jornal Diário do Centro do Mundo, que eu não sei nem quem lê, nem sabia que existia, apenas é sempre aí, hora ou outra, denunciado e condenado por difamações, que o advogado é o Dr. Zanin, o mesmo do Lula, veja bem onde está o Lula hoje. Então entendam, senhores, isso não é matéria jornalística. Você acusa uma pessoa, e eu defendo a minha honra aqui, ó, na fala, no tapa e na bala. Porque com gente assim, com gente que simplesmente é, em tese, canalha, porque não coloca uma notícia verdadeira, planta, discórdia, vai lá, isso sim é fake news.
não o que o antagonista fez. Então, nós temos as devidas reparações, como no caso, as pessoas que se sentem lesadas entram contra os jornalistas se eles se excederam. Ou seja, ninguém está aqui para tirar a liberdade de imprensa, pelo contrário, nós temos que reforçar. Isso é ajudar a nobre classe jornalística, por exemplo, elogiando Alexandre Garcia, Boris Casoy, Nascimento, William Vac, tantos outros que nós sabemos aí, desculpe que a gente esqueceu no momento. Mas assim, se você não concorda com a tese, tudo bem, mas é matéria jornalística. Agora, Augusto Nunes, tantos aí que nós temos expoentes que falam a verdade, doa quem doer. Pode até estar errado em alguns casos, mas depois você entra em contato, tem os meios, mecanismos legais para você pedir o direito à resposta, a devida reparação. Agora, senhor Toffoli, senhor Alexandre de Moraes, entrem na justiça, contratem um advogado, vocês têm salário para isso, e entrem na justiça. Justiça penal, como faz Olavo, como faz muitos outros. Se o juiz vai julgar, favorável ou não, a parte se sentir ofendido, entra. Se aquilo que é. Agora, vejam, com toda fleuma, com toda civilidade, nós temos o quê? Nexo causal, a injusta agressão. Se tem algum crápula que fala de você mentiras, você tem todo o direito de se defender. Primeiro, retrucando onde você puder fazer, seja em canal de televisão ou não, depois na justiça. Agora, cercear de falar, jamais. Deixa falar, se for besteira, existe o ato ilícito, existe a indenização. Ainda você ganha um dinheiro em cima daquele nó cego, sem vergonha, em tese que está falando besteira. Agora vejam, para acusar alguém, você tem que saber se essa pessoa fez alguma coisa de errado. E se ela está baseada num depoimento do inquérito, ainda é frágil. Mas se está baseado numa condenação, e depois em outras instâncias superiores também condenando, já fica aí uma boa base probante. Então, temos que falar a verdade, não extraindo e recortando e colocando aí aquilo que tem. Então, uma coisa é fake news. Vinícius Segala é fake news. Só fala mentira, por exemplo, fala que os procuradores da Lava Jato e fala que Moro fez um grampo ilegal. Não, seu jornalistazinho mentiroso, não fez um grampo ilegal. Quando você fala que Moro fez um grampo ilegal, vai estudar, meu filho. Ó, Constituição para você, ali um pouquinho, não é do Corinthians e Sócrates não, que aliás era um grande jogador. Vai estudar, meu filho, preste atenção, entenda. Quando um juiz quebra um sigilo fiscal, bancário e telefônico, tem lei para isso, regra própria. Lula nunca bisbilhotou Dilma. Lula quebrou o sigilo fiscal, bancário e telefônico de uma pessoa chamada Luiz Inácio Lula da Silva, que estava sendo investigado. Tanto assim que foi condenado. O juiz estava sério na sua linha investigatória. Agora, se de repente você tem um efeito colateral, que é o nome em tese que se dá, quando outra pessoa liga, como a Dilma ligou, olha, o BC está indo aí, hein, para te dar um habeas corpus preventivo, para te dar isso, aquilo. Ó, meu filho, isso fica descartado dos autos. É como as conversas que acontecem extraconjugal. Se você está investigando um criminoso, você não tem nada a ver com o papo extraconjugal dele. Isso não é o crime, não é o objeto. Isso se descarta. Agora, é público os processos. A regra é publicidade. Então eu volto a dizer, outro erro, senhor Alexandre de Moraes, dê publicidade nos autos. Não tem essa história. Por exemplo, não concordo em muita coisa com o general Paulo Guedes pensa. Muita coisa. E não quero falar sobre intervencionismo, sobre um monte de coisa, mas concordo plenamente que ele tem o direito de se expressar. E sou solidário ao general militar da reserva, senhor Paulo Chagas, perdão, não é Paulo Guedes, Paulo Chagas. Sou solidário ao senhor, porque o senhor está no seu direito, o senhor não fez nada de errado. O senhor agiu dentro da lei. Agora, se a gente se excede, a gente pede desculpa, tem o devido processo, pede desculpa para a parte, ou a gente pede com educação, ou até diz, desculpa, mas não vou retirar o que eu disse, porque eu entendo que eu tenho como advogado a imunidade para falar nos autos, para colocar em tese educadamente. Quando a gente chama de marginal, de canalha, é porque o marginal está à margem, está ao lado. Ou seja, quando chama de idiota, é porque é centrado em si mesmo. Você não está ofendendo coisa nenhuma, você está dizendo a verdade. Canalice é aquilo que o cara faz e planta sem você ter prova, ou seja, ele mente. Então, cada um usa o sinônimo que quiser, o adjetivo que quiser, desde que tenha a educação, se tiver errado, pedir desculpa. Agora, lembre, não temos subserviência entre advogado, promotor, juiz ou procuradores. Hierarquia não existe. Não existe. Nós somos formados, somos bacharéis. Cada um procurou o seu meio de vida, sua carreira. Uns na promotoria, outros
como juiz, outros como advogados, e assim por diante. Aquele que quer rebaixar o outro, ou seja, para ficar mais alto, para subir, precisa pisar no outro, só dá monta de uma incapacidade moral, sexual ou intelectual. Ninguém precisa subir, ser autoritário, dar ordem, ninguém precisa fazer matéria falsa, dizer que fulano é fascista, que fulano quer fazer. Jean Willis, volte para o Brasil, já. Venha para cá, rapaz, não fique aí não, ninguém te quer aí não. Volte para cá, trabalhe. Esse país aqui, você não está sendo exilado coisa nenhuma. Para exilar precisa de um documento. Peça perdão por ter cuspido na cara de um semelhante seu. Peça perdão por ter cuspido no rosto do presidente da República, que era deputado. Não por ser presidente da República deputado, seu colega. Por ser apenas uma expressão que você não queria. Porque é um ser humano. Eu tenho certeza que ele vai te perdoar. Você entendeu? Fascista não perdoa. Jair Bolsonaro não é fascista. Ele perdoa. Então preste atenção. Vamos criar uma sociedade mais harmoniosa. Esse tipo de conflito não leva a nada. O que nós queremos é que os senadores trabalhem para o povo, que os ministros do Supremo trabalhem para o povo e que os deputados trabalhem para o povo. É assim com o prefeito, com o governador e todo mundo. Críticas são construtivas. Se tem excesso, procurem a justiça. Lá que vai ser resolvido. Agora, querer falar que não tem ladrão no Poder Judiciário, não tem desvio de conduta do Poder Judiciário, é achar que nós somos otários. Se tem no Legislativo e no Executivo, na sociedade toda também tem. Agora nós estamos aqui para elevar a nobre imprensa e para mostrar quem é o jornalista militante, quem é o empregadinho isento que fabrica notícia, que inventa, que mente. Ou seja, um bom comunista comunga o quê? Ele nunca vai admitir o erro, ele vai julgar os seus pelas suas regras. E as regras, olha, são réguas morais assim, ó, baixinha. A nossa, nós temos base sólida, não esquentamos a cabeça. Como o muro, não esquenta a cabeça em processar muito. Por exemplo, vai me dizer que aquilo não é injúria e difamação, o que o senhor falso colunista e artista Gregório Duvier fez. Aquilo é um ato obsceno de uma pessoa imoral, uma pessoa que fala aquilo de um ministro. Ora, nós sempre respeitamos Dilma Rousseff, Lula e todos os outros que estavam nos cargos. Nunca nem odiamos e muito menos João Dória e todos eles. Vamos respeitar o cargo. Agora, o que tiver crítica, nós vamos dizer. Se achar que temos que fazer o impeachment, vamos fazer. Por isso é que eu sempre digo, seu Mourão e tantos outros generais aí, em vez de ficar fazendo a covardia de bater em Olavo, ora, vão bater em quem está contra vocês, em quem cuspiu em vocês a vida inteira. Olavo de Carvalho fez mais pelas Forças Armadas que muitos que estão aí dentro, lotados e ganhando. Sempre defendeu as coisas corretas. Então, Olavo é uma pessoa que simplesmente indicou ministros sem pedir nada. Para com essa conversa aí de ficar acreditando na mídia. Agora, vocês acreditam em fofoquinha? Vamos dar vazão para a notícia séria. Não quero saber a cor da calça, do vestido que vocês vestem, o que vocês fazem à noite. Teve aí um chefe de gabinete aí, acho que é do PT, que está sendo acusado, foi para uma orgia no motel. Está lá, tem nos autos. Isso não é tipo de gente que deve estar aí. Se o partido é honesto, manda embora e pronto. Respondam pelos seus delitos ou desvio de condutas. O que nós queremos é prudência e serenidade. Senhores ministros, nós estamos ajudando a vocês a melhorar o STF. Falando mal de certos falsos jornalistas em tese, que plantam, que pedem dinheiro, que são desonestos, que querem jabá, propina, que fazem chantagem, que são acusados, que mentem para rebaixar pessoas e acreditam. Não, isso é a verdade. É mostrar que nós temos instrumentos legais. Mas nunca deixar o jornalista falar ou deixar a imprensa falar. Deixe falar. O que nós queremos é ir ajudando as instituições na democracia. E nós não vamos deixar isso aqui virar uma Venezuela e muito menos uma Cuba. Já não virou em 64, não vai ser agora que nós temos as mídias alternativas. E não adianta querer caçar um laptop, notebooks, não. Vocês deveriam estar olhando para vocês, para o centro. Vocês são funcionários públicos. Vocês têm que ter os seus salários compatíveis com o que vocês ganham. E ponto final. Não venham querer ser autoritários e calarem a gente, porque não vão calar. Não adianta. Os próprios policiais, os próprios investigadores, os próprios policiais que foram na casa do general foram educados. Porque sabem intimamente, intrinsecamente, que estão
fazendo um ato para não ser prevaricador, ou seja, para não prevaricar em tese, mas sabem que as pessoas não estão levantando nada. Não é mentira coisa nenhuma. Eu quero que a delação da UTC, eu quero fazer aqui, vou colocar no vídeo, quando editar, nosso brilhante editor, as palavras da ministra Eliane Calmon, que foi chefe do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Acho que não vai chegar no Poder Judiciário. Eu já estive conversando com os integrantes da Força Tarefa. O que eles dizem é o seguinte, os próprios advogados dos colaboradores não querem que os seus clientes falem sobre os juízes. Porque fala sobre os juízes ficam e o advogado se inutiliza, porque o juiz nunca mais perdoa. E existe o espírito de corpo. Então o advogado não quer que haja denúncia. Sem a denúncia, fica difícil, fica muito difícil, né? É muito difícil punir juiz, não é fácil. Eu era magistrada de carreira, era uma ministra, estava na corregedoria, eu sofri horrores. Para fazer investigação financeira de desembargador, quase fui crucificada. Mas eu fazia inspeção, cadê imposto de renda? Aqui a gente não entrega não, mas tem de entregar. 48 horas entregar o imposto de renda. Imposto de renda, pega aí essa declaração de imposto de renda, pegava o auditor da Receita que acompanhava a inspeção, ele, no instante, patrimônio é descoberto. O que ganha não dá para ter esse patrimônio. Pronto, 10 dias para explicar. Casou com mulher rica, tirou na loteria, né? E qualquer outra coisa, não explicavam. Ora, o que não se explica no patrimônio, vem da onde? Caiu do céu? Vamos investigar. Sabe o que é que os meus colegas do CNJ diziam? É inconstitucional investigar juiz. Então. Que diz que tem juiz sim que não entrega imposto de renda, tem juiz sim que é ladrão, tem bandido sim, que levava auditores juntos e eles não querem ser investigados. Então entendam, vocês não são Deus. Deram um poder para vocês que nós achamos que vocês eram estudados e capacitados para isso. Agora não queiram pisar no povo. Faltará a guilhotina em tese, como diz Geraldo Alckmin. Fazer uma menção também aqui. A militância está enraizada aí, acho que enraizada aí nos 30%, se não for mais já, do judiciário. E eu acho que o senhor Geraldo Alckmin, ele é honesto. O partido eu não confio, em muitos eu não confio, mas eu acho que não está certo você fazer atitudes desse tipo que estão sendo feitas sem provas relevantes. Delator é um meio de prova, não é prova. Agora, um delator como Marcelo Odebrecht tem uma estrutura junto, que departamento estruturado, está aqui os e-mails, as propinas, ou seja, tem e-mail, tem livro, tem prova, tem documento, tem entregas, tem dinheiro lá fora. Então não dá para que o Cunha negar que recebeu, não dá para outro negar. Agora, só a palavra do delator, temos que ter prudência a hora de bloquear bens e a hora de colocar na mídia. Porque a mídia, ela já vai, julga e condena. Agora, se for amigo do rei, aquele que é talvez ideologicamente, entre aspas, né, da turma, ninguém fala nada, né? Então a senhora Miriam Leitão, ex-terrorista, assaltante de banco, comunista, militante, que queria a ditadura militar para o Brasil, certo? Do proletariado, vem aí fazer um monte de crítica como se fosse uma santa hoje. Não, minha senhora, a senhora não tem isenção nenhuma. Falta credibilidade. E pior, é para a sua Rede Globo. É para o jornal que dá vazão. Porque quem vai querer esses DCM, por exemplo, não tem nada, não tem tiragem nenhuma, nem expressivo somente. Então, desinformação é um monte, como a senhora Mônica Berger, solta notinha mentindo, fazendo fofoquinha, em vez de trabalhar com matéria jornalística, ou seja, procurar a verdade dos fatos, se calam crimes de um e de outros, vem ali colocando fofoquinha. E pior ainda, é quem acredita. Então, um recado agora vai para os ministros, o senhor Jair Bolsonaro, e para a base do governo. Olha, infelizmente, nesses 100 dias de trabalho, o que está aparecendo para mim, para muitas pessoas cautas e isentas, é que nós trocamos um bando de ladrão que estava lá por um bando de despreparado. Aí deve ter aí uns 20%
dos que foram eleitos qualificados hoje. Então, eu dou um conselho para vocês. Vocês estão aí há pouco tempo, vão estudar. Tem pessoas aí, tem o professor Olavo que vai, se Deus quiser, oferecer os seus ensinamentos gratuitos, a hora que tiver um patrocínio. Tem pessoas de bem, temos academias, tantos professores bons. Procurem estudar, procurem ler, para que vocês façam um trabalho a contento. Nós temos pagos impostos altíssimos, um péssimo serviço em relação ao imposto que é pago. Tem mais, é vergonhoso ver essa bancada do PT, do PSOL, achar que isso que estão fazendo é política. Dá nojo. Lá fora, o que vão pensar do Brasil? Vocês, obstrução não é isso. Isso é falta de ética, falta de decoro. Um deputado não pode levantar para ir até o presidente na mesa e ameaçar. Vocês têm microfone para estar sentado. O presidente tem que cortar o microfone e continuar a ação. Façam isso com o juiz para vocês verem. Então entendam. Para você ter respeito, você tem que respeitar. Nós temos que passar essa reforma, que eu digo bem claro, nunca fui favorável do jeito que está. Teriam outros caminhos muito melhores. E acho até que se ela não passar ou se ela for desidratada, o seu presidente da República um dia vai ter que me ligar e pedir aquilo que eu disse que é dica, porque conselho, que no caso do cunho patrimonial, ou seja, um trabalho advocatício, a gente cobra. Palpite a gente dá de graça para o amigo, porque a gente quer ver o bem da pátria. Tem jeito sim de cortar e os investimentos entrar aqui dentro. Tem. E vai doer no bolso de muita gente que está no Poder Legislativo, no Executivo e Judiciário. E os militares não vão reclamar, porque no bolso dele não vai doer, porque eles não ganham acima de nada. Nem acima do teto, nem são reparados como deveriam. Agora, cortar do povo, ou seja, nas costas do pobre coitado, é fácil. E vir aí falando bonito, em juridiquês ou em economês, para que todo mundo aí, não, os investimentos estão prontos lá fora. Não. Vocês têm que falar a verdade. A Previdência não é deficitária. Sai dinheiro daqui para lá. E um recado por Previdência, por ministro, o senhor Paulo Guedes está muito bem no trabalho, mandou muito bem quando defendeu a sua honra, daquele nefasto do filho Zé Dirceu, falar uma coisa indecorosa daquilo. Aquilo não tem pedigree, não deveria estar ali. É um absurdo o desprestígio à casa e ao ministro de Estado. Você pode concordar ou não, mas é um cargo. Respeite o cargo, ele está trabalhando. Agora, quando ele é atingido, parabéns, Paulo Guedes, é assim mesmo. Parabéns também, Bolsonaro, pela visita a Israel. E a prova é que a imprensa de hoje não acerta uma, porque não são imprensa. A maioria que está aí são militantes. Então, eles pegam e tentam fabricar o quê? Para 1% que lê? A molecada, o jovem, todo mundo, agora tem internet. A notícia verdadeira chega. A prova é que a imprensa estava errada, que tão foi boa a visita que o Jair Bolsonaro fez a Israel, vai trazer proveito rápido para a gente, parcerias tecnológicas, como foi nos Estados Unidos, parcerias para o pessoal na chuva, o exército fazendo ponte rapidamente e ligando da parte da inteligência. É tão bom que o Bibi, o nosso premier lá, ganhou e a imprensa dizia que não. Então, Ibope, Datafolha, Vox Pop, Dilma seria eleita, né? Suplicy seria eleito, né? Todo mundo em primeiro, hein? Agora, Bolsonaro não seria eleito, Trump não seria eleito. E também o Bibi não seria eleito. Vamos para casa dormir, rapaz. Quem é que quer escutar uma falta de credibilidade dessa? Não tem crédito. O que vocês têm é só achismo e as redações, nada contra a molecada, mas não preservam mais aqueles senhores que estavam lá ensinando, passando, ou seja, os professores em tese. Bando de gente que vai chegando e vai fazendo esse papel, prestando esse triste desfavor à democracia, ao bom direito, às leis, regra nenhuma, falta de moralidade, falta de íntegra ao pé da letra nas matérias, ou seja, de um jeito que o cara fabrica e fica por isso mesmo. Então, vamos voltar a andar para frente, sem brigas aí, o pessoal do Bolsonaro, faz favor, vejam bem quem são seus inimigos reais, seus militares, ficar acreditando em imprensa, que um planta isso, que outro planta aquilo, faz favor. General Mourão, peça ao presidente, como no presidente dos Estados Unidos, o vice-presidente, peça um cargo lá fora, trabalhe aqui no Brasil, peça um ministério. O senhor tem muita capacidade, sua esposa também, para trabalhar. Não fique aí como vice-presidente da declaração, o vice-presidente não tem que falar. O vice-presidente só fala quando o senhor
presidente da República, que é o comandante-chefe das Forças Armadas, que hoje se chama Jair Messias Bolsonaro, está sedado ou está fora do país. Se não há conflito, há uma declaração disso, aí a imprensa vai lá, fulano falou isso, fofoquinha, coisa de criança. Isso não existe, não é nenhum uma imprensa desse tipo. Então nós temos que fazer o quê? Prestigiar a zelosa imprensa, prestigiar o STF, qualificá-los. Nunca podemos falar que a democracia não cresce, porque na democracia ela só existe com os nobres papéis dos advogados, dos jornalistas, ou seja, da livre imprensa, da liberdade de expressão, garantida na Constituição Federal vigente, vedado o anonimato, ou seja, está vedado o anonimato, eu tenho que falar aquilo que eu penso, certo? E o resto é perfumaria, o resto é autoritarismo, gente que está vendo que vai ser preso, está prevendo e quer fazer como na Itália, na operação Manipule nas mãos limpas. Querem criar as leis, como todo dia eu fico, já tem gente querendo criar lei que, caso o presidente da República seja empichado, quem assume não é o vice-presidente. Quem é? Um petista fazendo uma lei. Para assumir quem? Assumir o Toffoli, o presidente do STF. Ora, se passa um projeto desse, isso sim é golpe. Já tem gente fazendo lei que, como o seu Paulinho da Força, que certo tipo de crime o partido não responde. Não, não foi para isso que nós pagamos vocês. Nós pagamos o salário de vocês, descontado nossos tributos, diretos e indiretos. E não pense você que é isento, não pense você que não tem dinheiro, não pense você que é pobre, no sentido literal do termo, que você não paga. Quando você compra um lanche do McDonald's, quando você compra um ovo de Páscoa para sua família, você está pagando tributo. Por falar nisso, eu gostaria de desejar uma ótima Páscoa a todos, mas não se esqueça ainda, Sexta-feira Santa, amanhã esse vídeo deve estar no ar, na sexta-feira, nós temos como cristão que cumprir o nosso mistério. Passarmos na igreja, pedimos perdão a todos, pedimos perdão para aqueles que nós ofendemos sem querer por querer e pedir para que na ressurreição, ou seja, no sábado de aleluia, que Deus esteja de novo na casa de todo mundo, que Ele possa nos ajudar a salvar as Américas, não dos comunistas só, dos populistas bolivarianos mentirosos. Não tem viés no Brasil de direita, de esquerda e de centro. Aqui tem ladrão ou quem não é ladrão. Então nós temos que consertar. Não adianta se avocar. Que triste o presidente do Peru, que quando pego na roubalheira, se matou. Ou seja, a Odebrecht dando prejuízo e mortes. Lá no Peru tem um menino que veio visitar o pai e morreu envenenado, porque o pai foi envenenado, ligado ao Odebrecht. Ninguém fala nada do crime no Della Volpe, ligado ao Odebrecht, há muitos anos. Então, a Odebrecht também poderia agora, com o senhor Marcelo Odebrecht, com outros, contratar pessoas honestas, pessoas para trabalhar, para levantar a empresa. Foram cometidos erros, os crimes, mas vocês podem melhorar. Senhor Marcelo Odebrecht, o senhor está preso por 10 anos, 2 anos e meio na cadeia, agora está 2 anos e meio em casa, depois vai cumprir os outros 5 anos de outra forma, evoluindo o regime. Fale com seu pai, coloque pessoas honestas, convide gente que queira trabalhar, patriotas, para arrumar a empresa, porque às vezes um juiz de direito, ele não sabe da parte administrativa. Ele quebra uma empresa e quebra junto os empregados. E nós devemos aprender. Eu, como fiz um pouco de economia, um pouco de administração e sou formado em direito e pós-graduado, eu gostaria de dizer o seguinte: tem que intervir na empresa, prender os gerentes, diretores e todos os envolvidos. Mas a empresa tem que continuar. Isso chama-se intervenção. Deveríamos fazer isso na Petrobras, deveríamos fazer isso na Vale. Ou seja, aquele funcionário que trabalha honestamente da Petrobras, da Vale e da Odebrecht não tem nada a ver com isso. E dá oportunidade para que os erros sejam corrigidos. Então contratem gente boa, gente que vem na empresa e fale, procure o juiz, procure o promotor e fale, daqui para frente não tem mais Odebrecht corrupta, não tem Odebrecht que foi chantageada, acharcada ou partícipe, não tem JBS. Agora, se vocês continuarem fazendo isso, do mesmo jeito que Zé Disseu fez, ou seja, enquanto respondia pelo mensalão, roubava no Petrolão, é porque é ladrão mesmo. E a gente não fala porque é guerrilheiro, é agente de Cuba. Não, é porque está provado nas peças penais e voltará à cadeia. Agora, essa letargia, essa demora, passa essa sensação de insegurança, de balbúrdia. E assim, a justiça não pode concordar com isso. Então, nós não estamos contra a imprensa, nós não estamos contra o STF, contra o Poder Judiciário, contra o Poder Legislativo ou contra o Poder Executivo. Estamos contra pessoas que se disseram honestas e que o tempo está provando que tem desvio de conduta, ou moral, ou
dinheiro desviado ou que seus votos estão sendo conflitantes para um para outros. E nós temos que fazer o quê? Ajustes. Então, gostaria de deixar um abraço para o senhor Barroso, para o senhor Luiz Fux, para a senhora Rosa Weber, para o senhor... tem mais um, me perdoe agora o nome que eu estou esquecendo, mas a gente tem que tomar cuidado nos abraços também, porque mesmo assim não concordo em tudo com todos, mas a gente percebe que tem ali um limite claro entre o que pode e o que não pode. Porque é muito triste ver quando um juiz toma uma medida desse tipo, que ele faz perseguição penal. Isso sim é jagunçice do judiciário. Isso sim é o que nós chamamos de uma perseguição, mas não a perseguição legal, ou seja, a vingança. Nós queremos a perseguição civil, penal, todas dando o direito do amplo processo legal, ou seja, o devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Desculpe as palavras, às vezes, não entrar no momento, mas infelizmente aqui o celular é desligado, só tem um óculos, a Constituição e um livro que eu estava lendo até que seja feito o ajuste, porque está tudo aqui na cabeça. Nada, aqui não tem teleponto, não tem nada gravado, é tudo quando o nosso editor fala 3, 2, 1 começando, e a gente tenta passar para vocês democraticamente, isento aquilo que a gente acha de bom e de ruim. Então vamos parar de covardia, vamos parar de canalice, vamos trabalhar com matérias jornalísticas e dá para salvar a Rede Globo, dá para salvar a SBT, dá para salvar a Record, senão outras televisões mundiais irão para cá, porque vocês vão quebrar, colocando só pessoas que estão mentindo, desinformando e não querem falar a verdade. Doeu contra o Aécio? Fale! Cajuru perdeu o emprego por causa do Aécio, hoje Cajuru é senador, e Aécio foi rebaixado ao posto do quê? Ao posto de deputado para não ser preso. Ele não quis fazer isso por Minas, ele quis fazer isso para evitar, para ficar no foro privilegiado. Então o foco nosso na Paulista, aos milhões que fomos de novo, não foi como a imprensa quis passar parte dela pelo foro privilegiado. Não, o foco foi impeachment de Gilmar Mendes, impeachment de Toffoli e Lewandowski. É isso que nós queremos, impedimento legal. Senhores senadores, antes que a população se volte contra os senhores, como já se voltou contra Renan, senhor Davi Alcolumbre, receba os pedidos de impeachment do senhor Modesto Carvalhosa. Se não, vamos dar entrada essa semana com um pedido sucinto, singelo, direto, objetivo. Olha, contra o senhor Toffoli, por caso que a revista Cruzoé lhe acusa de 100 mil de mesadas que a sua esposa depositava no banco que está lá. Uma reportagem. Caso objetivo, ele é acusado de ser o amigo do amigo do amigo por um delator e que merece o respeito da justiça porque já foi comprovado em tudo que falou. 3, o senhor, se não me engano é Aldemar, alguma coisa da UTC, dizia que ele fez reforma na casa dele. Então, esses são os fatos. Quanto ao senhor Gilmar Mendes, tem 3, 4 fatos determinados que nós sabemos. Receber da JBS lá fora e aqui dentro, sob o manto de instituições, de universidades. Sobre o Lewandowski, fato determinado, rasgou a Constituição quando deixou a Dilma ficar sendo candidata, sendo que a lei e a Constituição dizia. Ou seja, pegar tudo aquilo que vocês traíram os ritos e a Constituição Federal. Sem mencionar seus votos. Votos vocês têm liberdade e vontade, mesmo que eles sejam até, em tese, esquizofrênicos. Vocês soltem uns e pelo mesmo crime vocês deixam outros livres. E também sou solidário ao Danilo Gentili, ao fato de ele ter sido condenado. Não que concordo com tudo que ele fala e com a maneira que ele se expressa. Porque às vezes, rir dos outros é muito bom, né? Quem está rindo, não para quem está chorando. E aliás, talvez o Danilo nunca me chamou lá, porque eu falaria que nem tudo ele está certo, mas sou solidário, que não acho justo ele ser apenado por uma pessoa tão desonesta em tese como Maria do Rosário. Porque ela armou para Jair Bolsonaro na entrevista, ela armou para o Danilo Gentili e ela arma para várias pessoas. Ela sim deveria ser condenada e já está sendo processada por colocar em Twitter postzinhos mentindo, dizendo que pessoas fazem viagem que não faz, dizendo que pessoas usaram o dinheiro público que não usam, ou seja, com a boa comunista acusando os outros do que ela faz. Não, ou seja, medindo os outros pela sua régua moral, rasa, em tese.
Por quê? Porque não está certo fazer da Câmara dos Deputados aquela coisa fechatória, que eles fazem. Então, sou solidário a todos que são condenados de uma forma injusta, mas, senhor Danilo e todos os outros, vocês têm recurso, contratem bons advogados, converse com os desembargadores, eles vão ser sensíveis e saber que, às vezes, o juiz de primeira instância, ou de segunda, ou de terceira, pode cometer um equívoco, e esse equívoco nós temos o devido processo legal e o contraditório. Não como o STF fez, sem dar o contraditório para a defesa, confiscar bens, se apropriar de computadores, telefones ou de instrumentos e mandar prender ativistas. Não. Isso é autoritário. Isso é autoritarismo, senhores ministros. Nós não vamos concordar. Agora, pelo bem da nação, façamos o seguinte. Façam como Sarney, Maluf e muita gente. Vão para casa dormir enquanto vocês podem. Mas não cutuque muito, não. Senão vocês serão presos e condenados pelos crimes que estão cometendo em face à nossa nação. Ou seja, crime de lesa pátria. Eu acho bom, senhor presidente da República, o senhor ter alguém aí que não tem hoje aí no seu meio, que consiga fazer uma coordenação, interlocução lícita, que seria um assessor especial, para que o senhor fizesse esse meio de campo, conversasse com as pessoas, com o Rodrigo Maia, com os outros tantos que são acusados, como o Rodrigo Maia acusado de ser o Botafogo, na Planilha Odebrecht, ou seja, baixasse a bolinha para que não vire um Cunha e tratasse republicanamente o que pode ser consertado. O Gatão Gorá, que o pessoal chama e eu não gosto, que é o seu Itamar Franco, passou por muitos governos. Então, para evitar que ficasse como Cabral, Rosinha, Garotinho, Pezão, o Moreira Franco, ou seja, o Rio de Janeiro está nessa porcaria, nessa tristeza, porque vocês causaram. Não foi esse novo governador brilhante, transparente, austero, vai para cima. Esse merece. Eu olho nele, que ele pode ser um candidato a presidente da República, porque ele está agindo de acordo com a lei. Não fica só, vamos lá, vem aqui, põe uma pá de cal ali, não. Esse vai lá, esse valoriza os policiais. A guerra é na cidade. Início dos conflitos. De baixa intensidade. O asfalto na favela. O asfalto na favela. A infantaria pura. A infantaria pura. Se o crime é uma doença. Se o crime é uma doença. O BOP é a cura. O BOP é a cura. Se o crime é uma doença. Se o crime é uma doença. O BOP é a cura. O BOP é a cura. Rebloqueio os espíritos. Valoriza as polícias civil e militar, valoriza o Exército, a Marinha Aeronáutica e critica quando tem que criticar. Não é agir assim com a galera, não, todo mundo dando aí pro jornalista, entrevistazinha, tudo, vamos lá, só oba-oba, só marketing. Não, nós queremos gente que pode até fazer marketing, é bom, tem dinheiro, faz. Ora, põe a gente competente aí, não venha por trás colocando, não. Então, nós estamos de olho e espero que esse programa, embora seja um pouquinho mais longo que os outros, era necessário falar. Querendo ou não querendo, o Brasil está andando para frente, a passos lentos, mas a nossa democracia tem as costas largas. E nós falamos a verdade, sem nenhum jabá, sem pedir nada para ninguém e sem perguntar se podemos falar. Sempre elogiamos. E as críticas ficam para aqueles nefastos, que sabem muito bem quem são. Agora veja, eu sempre vou rebater a injusta agressão quando for colocado o meu bom nome em jogo. Esses canalhas não vão conseguir que nós retrocedamos 1 milímetro da nossa defesa à democracia, à liberdade de imprensa e também à nossa zelosa classe advocatícia que tanto luta. Não venham falar mal da OAB por ter A ou B ali dentro. Não. A zelosa instituição tem o seu papel. Se ela está bem ou mal administrada, isso é problema
de cada qual, cada um que pense o que quiser. Mas nós respeitamos, sim, todas as instituições. E se tem desvio, se tem alguma coisa, cada um faça a sua parte, denuncie e fale. Mas nós temos que ajudar a democracia. Não é ser puxa-saco ou ser subserviente, não. Nós temos que ajudar, por quê? Porque na democracia quem impera é a lei. Nem ditadura de direita, nem de esquerda, nem de centro. Nós queremos é que os desonestos paguem pelos seus crimes. E os honestos que tenham condição de trabalhar e prosperar numa nação tão rica. Temos nióbio, temos tantas riquezas a explorar e estamos aqui nessa brincadeira de ficar dando satisfação à imprensa. Vou te catar. Cada um que faça a sua postura, cada um que dê. O senhor Jair Messias Bolsonaro já passou do tempo, já falei 2, 3 vezes. Faça um pronunciamento às 8h30 da noite na quarta-feira e às 8h30 da noite no domingo. 17 minutos está bom. Dê a satisfação, mostre o que as Forças Armadas estão fazendo, as pontes, o Exército, Marinha Aeronáutica, mostre. E outra coisa, um recado. Jamais o senhor poderá entrar nessa onda de passar, que esse ministro Mandetta está pedindo, para passar para a medicina, ou seja, tirar do MEC a competência de fazer as provas e passar para o Conselho Federal. Não, não venha com isso não. Já temos problema de reclamação com a AB. O que o Estado tem que fazer é tomar conta do que é seu. O Estado deve, se ele tem o MEC, o ministro, ele fazer isso. Nada de lobbyzinho não, viu? Porque não são eles seus eleitores, não. Temos médicos bons aqui, lá fora, em qualquer lugar. Quem é bom se estabelece. Quem é bom faz uma regra boa, um programa bom e vai lá e passa. Então não venha fazer reservinha de classe, não, como tinha antigamente, reitores levando aí. Tem até reitor que se matou, tem reitor que está respondendo, ficar na mão de conselho nenhum, não. Na mão do MEC, do Estado. Prova limpa, prova que vai lá, como o Haddad, por exemplo, não conseguia segurar os vazamentos. Mas, por exemplo, prova que tenha condição de ter uma isenção. Então, por favor, também dê uma atenção especial aos médicos cubanos que ficaram aqui. Eles estavam sob regra de escravidão. Dê uma atenção para ver se eles podem trabalhar. Se eles não tiverem a capacidade suficiente, deixe eles fazerem um curso. Trabalhem meio período e outro meio período fazendo um curso, para que eles possam viver no Brasil. Porque se eles voltarem para lá, eles vão morrer. Não está certo ajudar só a Venezuela, não ajudar os cubanos. Vamos ajudar os que precisam. Os que forem militares, extramilitares, os que vieram aqui para sacanear, mande de volta. Isso tem caminhos. Parabéns ao ministro Ernesto Araújo, excelente embaixador. Não escute as críticas, muito bem, demissão mesmo de quem trai o senhor. E as peças estão aí. O senhor colocou um embaixador, tá bom, não gostou, troca. É assim, cargo de confiança. Expurgue todos os que estavam aí junto com o Celso Amorim, com a Luísa Nunes. Todos esses são nefastos, em tese, estão aplicando golpes contra o Brasil, falando mal do nosso país lá fora, como o Fernando Henrique. Não tem credibilidade nenhuma. Isso sim é canalice. Ou seja, falar aquilo que você sabe que é mentira. Deturpar o seu país lá fora. Falar que a pessoa não está indo bem. Quem é o senhor, Fernando Henrique? Para falar que vai bem. Seu tempo já foi. O seu partido, PSDB, está envolvido até o pescoço com sacanagem. Paulo Preto, quando eu contar, vai derrubar a metade de vocês. Então, fique quieto. Mantenha a sua velhice. Mas não fique um velhaco precoce, em tese. Não venha colocar essas coisinhas para satisfazer o Jorge Soros. Outra coisa, o dinheiro da Petrobras saiu não foi por causa do aumento, não, que o presidente não deu. Foi porque o Jorge Soros abandonou aqui a Petrobras, que viu que a coisa não vai ser fácil. E não tem que aumentar todo dia, não. Nós, povo brasileiro, não temos que pagar o diesel caro, nem a gasolina cara, para cobrir o rombo que vocês roubaram aí dentro, não. Vocês da Petrobras que se virem nos 30 para dar lucro. Não é igual a Vale, não, que mata meio mundo, depois vem aí, dá um jabazinho e fica falando na televisão e não paga indenização nenhuma. Tem um testa de ferro chamado Samarco. Nós queremos é justiça. Tenham vergonha na cara, rapaz. Preste atenção. Não somos otários. Vocês têm que fazer a coisa certa. Mande embora essa turma que estava aí roubando, fazendo, e ponham pessoas boas. Agora, vamos lá. Com toda a calma, com toda a fleuma. Nós queremos é melhorar, evoluir. E só andamos para frente quando debatemos. Mas debatemos na academia, nas regras. Eu desafio algum desses professores que estão aí despeitados, falando de Olavo, isso aqui, a lutarem com as regras. Coloca a luva de boxe normal e entre pro ringue. Mas não ponha aqui dentro ferro, não ponha soco inglês por dentro. Ou seja, vá para o combate devidamente munido daquilo que são as regras legais.
Marque um debate antes. Eu gostaria de ver todos vocês que falam mal, que dizem que fulano não entendeu isso, fulano não entendeu aquilo. Marque um debate, por exemplo. Gostaria muito de assistir o debate. Como foi lá Pedro Bial fazer uma entrevista com o Olavo, deixou ele falar, deu oportunidade. Como foi agora Marcos Feliciano, foi lá, rendeu homenagem ao Olavo. Então, em vez de vocês ficarem criticando pessoas que estão tentando ajudar, que tem uma evolução intelectual melhor, ora, entre para o debate, marque um dia, faça um debate, mas um debate televisionado, um debate na academia. Quero aqui felicitar a nossa linda Glória Álvares, que, se Deus quiser, vai ser a futura presidente do seu país, pelo belo trabalho que está fazendo, mostrando quanto mal faz o comunismo, quanto mal fez alguns regimes ditatoriais. Então, parabéns pela sua luta, pelo seu trabalho. Embora não concorde com todas as suas teses, mas é excelente. Então, assim, o foro aberto do Rio Grande do Sul, que deu oportunidade para todos falarem, inclusive até para a gente de esquerda, parabéns para vocês por abrir esse simpósio. É assim que tem que ter mais fóruns, mais debates. É uma grande satisfação estar aqui de volta ao Fórum da Liberdade. O Fórum da Liberdade foi, durante muitos anos, o único centro de debates onde havia liberdade no Brasil. Na época em que os conservadores e liberais estavam 100% excluídos de todo o meio universitário, da mídia, etc., do debate público em geral, o Fórum da Liberdade concedia até a esquerdistas o direito de discutir com a gente. Eu me lembro de várias vezes, teve aí o Ciro Gomes, teve o Leonel Brizola, né? Era um negócio de uma gentileza que contrastava de maneira brutal com a estupidez e crueldade dos nossos adversários. Vamos chamar adversário assim por uma questão de gentileza, né? E, note bem, os meus primeiros livros, minhas primeiras intervenções no debate público brasileiro datam há mais de 30 anos. E eu vejo que até hoje os intelectuais esquerdistas acadêmicos, agora que eles começaram a captar algo, não do meu pensamento, mas dos autores que eu cito, com os quais eles me confundem. Então, a inabilidade dessa gente para entender o meu pensamento é um negócio tão majestoso que ela basta para explicar, vamos dizer, a derrota que esse pessoal sofreu. Que nós conseguimos tirá-lo do alto da glória e botá-lo no fundo do poço. Né? É aquele negócio, o Lula está na cadeia, babaca. É isso que eles conseguiram. Não é isso? Então, essa total inabilidade e essa humilhação intelectual horrível explica as reações que esse pessoal tem, pessoal tanto acadêmico quanto midiático, né? Que daí o que eles podem fazer é me xingar, inventar história, criar fofoquinha, buscar fofoquinha de 40 anos atrás. Agora, se a grande objeção do Olavo de Carvalho, olha, o Olavo de Carvalho, ele na década de 70, ele comeu 3 mulheres, talvez até mais, né? É esse o nível da discussão que os caras estão propondo. Meu Deus, é patético, é? A discussão brasileira, toda ela, se travou sob um fundo falso criado pela hegemonia esquerdista, que era empreendida por incapazes, analfabetos funcionais, né, bobocas, no fim das contas. Né? Só que, às vezes, esses bobocas nos enganam até nós. Nós mesmos caímos na conversa deles e captamos a nossa história dentro de um quadro que eles criaram. E este quadro, vamos dizer, é comum, de certo modo, a pessoas que se dizem de esquerda como a pessoas que se dizem de direita. Quando saiu este documentário excelente do Brasil Paralelo, 1964, houve uma mobilização geral das universidades. Não, esses caras estão fazendo propaganda da ditadura. Quem quer que assista o filme vê que ele não faz propaganda nenhuma da ditadura, que ele tem uma visão crítica muito equilibrada da coisa e levanta alguns pontos que têm de entrar em discussão. Um deles é esse. Você vê, durante 30 ou 40 anos, ou mais, a discussão foi assim. De um lado nós temos a esquerda progressista, nacionalista, que quer nos liberar do imperialismo, e do outro lado nós temos, vamos dizer, os opressores fascistas que nos impuseram a ditadura e mataram um monte de pessoas. Né? E até hoje nós acreditamos nisso. Seja a favor ou seja contra, as pessoas acreditam nisso. Acredito, em primeiro lugar, assim, que, de um lado, acredito que os militares eram os assassinos, criminosos, fascistas, etc., coisa que não eram. De outro lado, o pessoal da direita acredita que as Forças Armadas nos liberaram do comunismo.
todos sentados agora. Não é só o João Willis falando que está sendo perseguido e não ter o direito de alguém de centro, da direita ou de outra parte, ou seja, o contraditório para a defesa pode dizer, não, o senhor pode sair daqui junto comigo, vamos abraçados, vamos para o Brasil, você não é perseguido coisa nenhuma. Então, a gente tem que mostrar o seguinte, para um bom mentiroso, desmascarar é assim, ó, na lata, com o argumento falando. Se estiver errado, olha, então sua tese é vencedora, muito obrigado, pediu desculpa, vou aprender com você. Agora, se eu tiver certo, então, seu Danilo Gentili, não adianta ficar tendo apoio de um monte de gente aí, que ninguém vai te levar cigarro na cadeia. Procure a instrução devida, o que pode e o que não deve ser falado. Isso não quer dizer que as pessoas que são ofendidas não têm o direito de procurar. Então, eu falo, liberdade de expressão, sempre, mas com as regras de condutas. Isso não quer dizer depois, querem calar o jornalista. Não, devido ao processo legal acontece, se estiver errado, não. Se o juiz até também não condenar por isso, por aquilo, mas a parte tentou, pelo menos está mostrando que tem. Agora, jornalista que recebe jabá, jornalista que é maconheiro, jornalista que cheira cocaína, que faz orgia, que aumenta as suas passagens, que mente nas suas diárias de hotel, que faz um monte de traquinagem, ou seja, crimes, não tem moral nenhuma para falar de pessoas que estão trabalhando, dedicando as suas vidas. Ficar criticando juiz como o Bretas que vai na academia, ficar criticando o ministro porque o ministro Moro errou a palavra cônjuge, falou cônjuge. Ora, seu Paulo Henrique Amorim, o senhor é um canalha da pior espécie. Eu não tenho a menor dúvida de que por trás do Moro tem um forte aparato de inteligência e serviço de espionagem americana. Não é possível que não seja assim. O Moro é um analfabeto. O Moro é um ignorante. O Conversa Fiada divulgou com todas as forças modestas que a gente tem, ele não sabe falar cônjuge, ele fala conge. Ele não sabe a diferença entre sob e sobre. Ele não tem o domínio da concordância verbal. Ele é um analfabeto. E como é que esse analfabeto consegue destruir o Brasil? Eu quero chamar atenção para esse ponto. Que eu escrevi sobre isso lá na Conversa Fiada. O Moro é um analfabeto. No entanto, ele destruiu a indústria brasileira, gente. Ele quebrou as empreiteiras, quebrou a construção civil, quebrou a construção naval, vai quebrar a eletronuclear, que não vai produzir o submarino nuclear com tecnologia francesa. E foi o acordo que o Lula e a Dilma fizeram com a França. Ele vai quebrar a construção do... Eu tive lá em Angra, no auge da construção dos submarinos. Tinha 8.000 funcionários da Odebrecht em Angra. Você viaja em Natal, em Manaus, tem uma ponte maravilhosa sobre o Rio Negro, da Odebrecht. Você vai sobre o Rio Tejo, em Lisboa, é uma ponte maravilhosa da Odebrecht, a maior construtora de usinas hidrelétricas do mundo. O Moro quebrou, gente. Que país é esse que deixa... Em nome... Prendeu Lula! Prendeu Lula, mas ele, para efeito popular, é para enfrentar e acabar com a corrupção. O que ele diz da família do Bolsonaro agora que ele é ministro? Mas, senadora, o que ele faz? O que me espanta é que a elite brasileira tenha permitido ele destruir o Brasil para prender um homem. Para prender um homem. Eles trocaram. O senhor vai passando Pittsburgh, o senhor é uma pessoa que não tem nenhuma regra moral. Parece um lorde aí do domingo e mete o pau no canal, o seu Conversa Fiada. A Record só perde com o senhor, já fecha, se não te mandar embora. Eu não sei como é que um bom empresário, dono da Globo, e os empresários dono da Record, já não mandaram essa turma embora. Está cheio de meninos aí, meninas competentes para trabalhar. Olha o seu William Vaca, olha o seu Boris Casoy, olha o seu Alexandre Garcia. Olha, você vai contratar Kennedy Alencar, pessoas que receberam por intermédio, como o do Catraca Livre, de mensagem. Que moral vai ter, credibilidade, quem recebe dinheiro por intermédio de ONGs, por intermédio de lei de incentivos fiscais, milhões de governos passados, governos que estão comprometidos com essa sacanagem. Gente que, por exemplo, tinha o patrocínio da Seara, da JBS. Ora, é um cala-boca, vai lá na televisão, olha, Friboi. Não, meu filho, a Friboi está nos roubando milhões e bilhões. Quem casa, é tudo da mesma laia. Nós sabemos isso.
E nós queremos fazer o quê? Proteger aqueles que estão fazendo o quê? O bom trabalho. Errar é humano. Se você está bem intencionado, você corrige o erro. Caminho tem. Mas se nós, sociedade brasileira, não começarmos a partir para isso aqui, ó, estudar a Constituição, exigir que os políticos e os homens públicos respeitem, se nós não procurarmos outras fontes, com professores ou com livros, perguntar para quem entende, para quem é isento, nós não vamos caminhar para uma nação segura. Infelizmente, nós estamos vendo o Brasil acabar. Falar bem do MEC do passado, ora, criem vergonha, cobrar de ministro ou de um governo que entrou há 100 dias, aquilo que quem está lá há 15 anos não fez, faça uma continha, só uma continha sobre o que é o MEC. 365 dias por ano, vezes 10 dá 3.650. No mínimo 5.000 dias tiveram para melhorar a educação. Nós estamos no pior lugar. Então, aqueles ministros do passado, vergonha vocês deviam ter de falar que vocês estiveram com o ministro do MEC. Aí vem criticar. Pobre coitado do Vélez, que tem uma obra maravilhosa, mas foi um incompetente, um covarde em tese quando esteve lá. Dissemos, ele estava certo quando falou de ser fiel ao hino nacional, ou seja, exaltar os símbolos nacionais. Este mês tivemos aqui exatamente o dia do hino, que são símbolos, nossos selos, nosso hino, nossa bandeira. Temos os dias para comemorar. Isso não tem nada de errado. Agora, errado é fazer a lava-jato de papel, né? Usar o Moro para tirar fotografia, depois ficar só no papel. A hora que viu que o negócio é pesado, né? Se reunir com o Telmário, eu disse, cai fora daí, velho. Já passou. Nós elogiamos sempre e criticamos na hora certa. Fez coisa errada, vai receber crítica. O Telmário está lá agora, na Venezuela, dizendo que o Brasil reconhece o trabalho de Maduro. Não. Quem manda na relação exterior é Ernesto Araújo. Ernesto Araújo disse bem claro, nós somos amigos de países democratas. Vamos trabalhar com todos, comércio com todos, desde que paguem. Venezuela não é democrata e não paga, então tá fora. Escoa dos autos, viu? Cuba não paga nem é democrata, tá fora. Agora, outros que não são democratas, como a China e a Rússia, pagando, por que não? Vamos negociar com os palestinos, vamos negociar com os árabes, sempre negociamos. O mundo árabe vive aqui tão bem, no Rio de Janeiro, vive junto, judeus e libaneses, árabes no Saara, tranquilo. Então nós somos exemplo de povo pacífico, de povo que sabe receber. E é isso que nós temos de bom. Nós temos que desratizar e descomunizar a ONU e todos os órgãos que não trabalham por democracia. Protege. Aliás, seu Papa Francisco, o senhor recebeu tanto ditador com um sorriso, beija tanto pé de gente nefasta, por que o senhor não recebe bem assim o Macri, o Trump, o Bolsonaro? Por que o senhor não é isonômico, pelo menos? Você veja, eu amo a Santa Sé, sou cristão, mas não sou obrigado a falar bem do senhor como ser humano. Então eu lhe respeito, senhor Papa Francisco, respeito. Agora, vamos os dois lados. O senhor tem, pelo cargo que ocupa, o dever de não fomentar a discórdia ou ódio. Pelo contrário, de agradecer a todos, de ajudar a todos, de perdoar a todos. Vocês não perdoam os pedófilos? O senhor não se aproxima e perdoa os crimes dos nefastos bispos, padres e dos cardeais que violaram essas criancinhas? Não perdoa o homossexual? Então também perdoe o, teoricamente, a direita, aquele que é meio comerciante, né? Fiquei muito feliz de ver, senhor Papa Francisco, o senhor receber, até me emociona, a sobrinha do Ayrton Senna, gostaria muito de ter registrado esse momento, e o senhor recebendo ela e um presente, um mimo da nossa foto, do meu maior exemplo como ídolo e como patriota brasileiro, Ayrton Senna da Silva. Nunca cobrou nada, sempre ajudou os outros e sempre agiu de forma ética com a pátria. Brigava como um leão no asfalto. Ayrton! Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! Ele pega a bandeira, repete o ritual. Vai Ayrton Senna, vai a loucura arquibancada Interlagos. A chuva veio na hora certa.
E quando ela voltou, com menos carro, Senna levou no braço, fez a ultrapassagem em cima de Damon Hill. Ele pega uma bandeira maior. Aí então Senna vive mais um momento de glória no circuito de Interlagos. Vence pela segunda vez o Grande Prêmio do Brasil. Contra o imenso favoritismo das Williams. Faz a festa do Brasil, Ayrton Senna. Hill é o segundo, Schumacher é o terceiro. Ayrton Senna faz a volta da vitória, lentamente. Ele assume também a liderança do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Largou na terceira posição. O público invade a pista. Ninguém mais segura a torcida em Interlagos. Aí vai Senna. Lentamente, cada torcedor oferece uma bandeira do Brasil para ele. Schumacher ali a seu lado. Os carros todos vão ficando ali junto de Ayrton Senna. É uma loucura, ele não tem mais por onde passar. Fica complicado para Senna seguir. É o carinho da torcida brasileira, que invade a pista, que quer estar próximo de seu ídolo. Senna dá um show em Interlagos, sem carro, com extrema dificuldade. Agora complicou porque o carro parou. No meio do povo ficou Ayrton Senna. Senna é isso, ele é todo emoção, é todo coração. Esta é a grande paixão de sua vida. Ayrton Senna, um vencedor. Vence no Grande Prêmio do Brasil, numa corrida que todos imaginavam ser uma festa marcada para o Williams. Senna dá a volta por cima. Explode em alegria Ayrton Senna. Faz a festa do Brasil com a vitória de Senna no Grande Prêmio. Os jornais estampavam que Prost dominava os treinos, que a Williams seria imbatível, que poderia e deveria ser uma festa da equipe inglesa, da equipe de Frank Williams e do francês Alain Prost. Aí o Senna, direto para o pódio. Ron Dennis com ele. E o Ron Dennis deve estar pensando, como é que eu vou perder essa fera? Como é que eu vou deixar de renovar o contrato dele? A torcida não para. E o hino nacional brasileiro? Senna, Hill e Schumacher. O tricampeão e a nova geração desta fantástica Fórmula 1. Mas era lá. E lutava contra as regras, como o péssimo Schumacher já estava roubando junto com o Briatore. As regras, como bem disse o filho do Nelson Piquet, que participou do crime também, fazendo falcatrua. E não esqueçam que o Alonso foi campeão, mas era para ser o Massa. Porque se aquele caso que o Nelson Piquet não batesse de propósito, a mando do nefasto Briatore, que era o nefasto Schumacher, que Deus abençoe ele como ser humano, aí é onde ele está, na casa dele, mas burlava as regras. Então, isso não tem valor nenhum para o esporte. E todos que participam sabem quando um carro está igual, quando alguém está roubando. Agora, para a imprensa, às vezes bem paga uma parte, né? Todo mundo só dá uma parte da notícia. Olha, fulano foi vencedor. Mas não viu que, como eu disse, dentro do ringue, um estava com a luva de boxe, com um ferro dentro, e outro estava só com a luva, né? Então, regras e debates. Nós só vamos evoluir quando a gente debater, chamar o outro, o oponente aqui do lado, o oponente, para quê? Para falar. Não para desqualificar, como o seu Vila fica dizendo, marginal da Virgínia. Olha, faz favor, não fale o que o senhor não sabe. Não fica com achismo, não acredita em fofoca. Homem que acredita em fofoca, homem que fala muito grosso, ou seja, assim, muito de longe, gritando e chamando os outros, não. Ele não tem essa capacidade. Eu, quando falo, eu provo. Está aqui. Olha, a prova do promotor tal, a prova tal, como o antagonista fez. A prova estão os autos. Há um e-mail do Marcelo dizendo que o cara era o amigo do amigo que deu dinheiro. Temos que ver se é verdade ou não.
Agora, parar a investigação, amordaçar todo mundo, lembre-se, ao contrário, nós tudo vemos e não vamos deixar isso acontecer. Entendam, sou mais forte que vocês. Nós tudo vemos. E ao tempo certo, tomaremos as medidas cabíveis. Senhores, tenho dito, uma boa Páscoa, que Deus abençoe a todos e que especialmente abençoe as Américas. Nós estamos precisando da ajuda divina, enquanto os homens estão prevaricando. Patrões! Daqui a 3 semanas, estarei fazendo a minha colheita. Imaginem onde estarão. E assim será. Mantenham a linha. Fiquem comigo. Aquele que se vir sozinho, cavalgando em campos verdejantes com o sol no rosto, não se perturbe, pois estará no Elísio e já estará morto. Irmãos, o que fazemos na vida ecoa na eternidade.